conversar um pouquinho sobre o tema que a gente trouxe hoje. Doutor Gabriel, sempre muito estudioso, trazendo muita informação para todos vocês. É isso aí. Bom dia a todos. Eu não respondi que está tudo bem, mas está tudo bem comigo. Toda semana realmente a gente traz um assunto novo. Essa semana foi uma semana que eu tirei para, além de trabalhar, tirei para fazer alguns estudos. A gente sempre tem trazido aqui uma odontologia que a gente fala que a odontologia modernizou, a odontologia ficou mais prática. Mas para que isso realmente faça a gente cumprir essa palavra que a odontologia modernizou e tornou mais prática, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar, a gente tem que se reciclar e buscar isso hoje com facilidade, porque a gente com acesso à internet. Então eu faço pesquisa na BM, numa biblioteca, eu consigo isso no próprio consultório, acessar essas pesquisas, esses estudos. Então facilitou bastante. O que é diferente de pesquisar no Google, né? É uma história diferente, a diferente. gente faz as pesquisas científicas voltadas realmente para maior informação e correta. Né? O Google é um excelente buscador, porém ele não. Você pode publicar o que você quiser, não tem aquele filtro, não tem aquela. Realmente se tem a profundidade de uma pesquisa. Então as questões relacionadas à medicina, à saúde, é muito complicado de você seguir no Google. Você pode, por curiosidade, fazer alguma pesquisa, mas nunca isso com que você faça isso dessa prática clínica no consultório para, como isso valer como uma fonte segura. De qualquer forma, é um bom buscador, mas a gente procura fazer essas pesquisas. E eu fiquei nessa semana fazendo esses estudos no PubMed, na BIREM, que traz alguns estudos que são maravilhosos. A gente tem hoje, né, da nossa prática do dia a dia, e é sobre o tema que vou falar hoje, cada vez mais a gente tem adotado os implantes dentários como alternativa para a reabilitação dos pacientes. Então, isso, como vem trazido, tem de forma comum, há muito tempo a gente vem praticando isso, a gente também depara, conforme a quantidade de pacientes e quantidade de casos que a gente apresenta no nosso consultório, junto com isso vem trazendo alguns desafios, né? Algumas questões mais complicadas, né? O fato de você simplesmente optar por fazer uma reabilitação à base de implantes requer que você tenha um aprofundamento não só técnico, não só de uma boa anestesia, de uma boa prática cirúrgica, de uma boa incisão, de uma boa anestesia, de uma boa homeostasia, né? A gente está sempre que trabalhar porque com uma certa segurança em todos os aspectos, principalmente porque são poucos os casos, mas tem casos de insucesso dos implantes, né? Hoje, os insucessos estão na faixa de 5%. E é nesses 5% que a gente tem que trabalhar e estudar, investigar o porquê que acontece esses insucessos. E aonde que a gente vai, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa, né, quando o paciente nos procura e vão fazer uma reabilitação. Então é aquela questão que a gente tem que destacar, e aqui toda semana a gente destaca a importância de uma anamnese perfeita, uma anamnese bem investigativa, uma anamnese que a gente fala blindada, uma anamnese que a gente busca, de qualquer forma, tirar todo o tipo de informação do paciente. Eu sempre conto aqui que os pacientes que nos procuram, na idade acima dos seus 50 anos, 60 anos, assim, eu não tenho essa relação se a maioria são mulheres ou homens, mas eu tenho que na prática que os que nos procuram estão acima dessa faixa de 50 anos de idade. Tem os pacientes jovens, lógico, né? A gente tem também a ortodontia, a gente tem a odontologia, não só a odontologia reparadora, mas tem uma odontologia preventiva, mas a gente tem um índice de cirurgias no consultório muito grande, e de prótese, de reabilitação muito grande. E isso para nós é bom porque acaba trazendo uma bagagem de conhecimento muito grande, uma experiência muito grande, né? Quando se faz um implante
por mês é uma história. Quando você faz um implante por semana, é outra. Quando faz um implante por dia, então a cada dia a gente vai se aprendendo mais, vai se aprofundando mais. A gente está com um indivíduo diferente, uma pessoa com as suas questões diferentes, né? Isso. Cada um traz a sua bagagem, a sua história médica, a sua história emocional também, porque lá no consultório a gente se depara muito com isso. Essa anamnese no consultório, ela é muito... além da pessoa escrever, a gente gosta muito de conversar com esse paciente, porque às vezes é aí que existe aquela questão que o paciente não nos relatou. E uma das relações que surgem dos insucessos nos implantes dentários estão relacionados ao uso de alguns fármacos que as pessoas fazem uso, muitas vezes acham que de alguma forma não é um fármaco que vai causar algum prejuízo, principalmente para fazer uma cirurgia, para instalar um implante. E muitas vezes na anamnese ela acaba até omitindo, esquecendo tal informação, porque... Acha que aquilo não tem relevância e importância, o chazinho, né? E o principal que eu estou falando hoje é sobre aqueles medicamentos que são os bisfosfonatos. Então é muito comum esses medicamentos as mulheres utilizarem, mas homens também, porque eles estão indicados no tratamento de doença de Paget, hipercalcemia tumoral, então aqueles casos de câncer com metástase de câncer de pulmão, de próstata, né? Então são medicamentos que estão como e principalmente indicado esses bisfosfonatos no tratamento da osteoporose. Eu falei no começo aqui que os pacientes que nos procuram são pacientes que estão acima dos 60 anos de idade e tem bastante paciente que apresentam a questão do quadros de osteoporose. Esse tema veio essa semana para nós porque nós estamos com um caso de uma paciente assim e aí ela apresentou um exame para nós, mas para a gente conseguir tirar essa informação dela foi na conversa, foi pedindo, perguntando, a senhora toma algum medicamento? E ela sabia exatamente, eu não sei, esqueci a idade dela agora, 73 anos, acho que 74. E ela sabia exatamente todos os medicamentos que ela tomava, inclusive ela sabia de cor, né? Inclusive Todos parecia que ela estava com a receita aviada na mão e ela falando. E não estava, ela estava de cabeça, ela lembrava toda a medicação. E aí ela foi lembrando de todas as medicações que ela tomava, e eu pensando, está tudo em ordem, tranquilo, não sei o quê. Mas a senhora não toma mais nada, nenhuma vitamina, alguma coisa assim. Foi quando que ela nos contou que ela fazia uso de... Acho que até, na verdade, a gente já estava com a situação fechada, com o quadro de anamnese fechado, e tudo resolvido. E quando a gente foi marcar a data da cirurgia, foi que ela falou, eu estou indo... vou buscar o medicamento no posto. E estou indo agendar a injeção que eu tomo semestral. Isso depois de 1 hora de conversas, e ela sabia tudo, mas ela não lembrava dessa injeção que naquele dia mesmo ela ia buscar. E aí é a hora que acende o alerta para nós do que se existe a possibilidade ou prognóstico, alguma questão que pode causar. O medicamento bisfosfonato, ele atua de uma certa forma em cima de uma determinada células no nossa estrutura óssea, que a gente chama de osteoclastos. Então ele atua nesses osteoclastos, inibindo a reabsorção óssea, a perda óssea, para diminuição dessa velocidade. Por isso que ele é usado no tratamento de osteoporose, para diminuir ele atua diretamente nos osteoclastos, reduzindo a perda óssea acentuada que é causada pela osteoporose. Porém, essa redução, essa inibição, atuação dos osteoclastos pode causar numa patologia, num problema que a gente chama de osteonecrose. Então, a osteonecrose está diretamente ligada ao uso desses medicamentos dos bisfosfonatos nesse processo de neoformação. A gente tem, eu falei de osteoclasto, mas a gente tem no nosso tecido ósseo algumas outras células que a gente chama de osteoblastos. Esses osteoblastos, né, eles têm uma vida útil de 150 dias, mais ou menos, e passou esses 150 dias, eles morrem, não tem mais atividade, morrem, entram no processo de necrose,
E para ter essa renovação de tecido novo, os osteoclastos vão lá e comem, né? Porque o osteoblasto forma e os osteoclastos absorvem. Então, os osteoclastos vão lá e reabsorvem. Como o paciente faz uso desse medicamento dos bisfosfonatos, que eu falei que ele atua diretamente nesses osteoclastos, ele impede que tenha essa formação, essa reabsorção dessas células mortas dos osteoblastos, e aí se instala, diminui a concentração, o volume de sanguíneo na região e causa o que a gente chama de osteonecrose. Essa osteonecrose, clinicamente, a gente observa que é a exposição do tecido ósseo e por um período de mais ou menos 6 a 8 semanas. Vibe Mundial 95,7. A rádio que